Então, só voltando, né, a gente vai continuar agora com a aula de queda livre, né, fazer uma aplicação direta agora do estudo de cinemática. Então, o que é queda livre, né? Definição é todo aquele movimento, né, sob a ação exclusiva da gravidade, né, se a gente desconsiderar a resistência do ar, tá? Então, a pergunta que fica é se uma pedra e uma folha, elas caem igual, tá? E aí a gente vai fazer uma discussãozinha sobre a experiência do dia a dia, né? Tá? Então aqui a gente tem aqui no vídeo, né, que ele solta uma pluma e uma bola de boliche, tá? Numa câmara de vácuo e os objetos caem ao mesmo tempo, né? Ou seja, está sem a resistência do ar, né? Então, respondendo mais ou menos a pergunta. O Aristóteles, né, que era o pai da observação, ele também se fez essa pergunta, né? E ele acreditava, né, na física aristotélica, ele acreditava que os objetos mais pesados, eles caíam mais rápido. O que faz sentido se você, né, reparar que quando você solta uma pluma e uma pedra, né, a pedra chega no chão mais rápido, tá? Ah, e a ideia errada por trás é porque Aristóteles não acreditava que tinha resistência do ar aí, né? Ele acreditava na ideia, né, dos movimentos naturais, tá certo? Né? Aqueles objetos eles tinham lugar natural no espaço e o contrário, né? Quando você acha um movimento natural, é um movimento violento que era impulsionado por alguma coisa, tá? E aí, por exemplo, para ter ideia, o Aristóteles acreditava que quando você joga uma pedra, né? E essa pedra, né? Ela é lançada porque você jogou, né? Com a mão, ou com, né? Uma flecha, com um arco e assim por diante. E aí, né, do ponto de vista aristotélico, essa pedra, no momento que ela solta, você solta ela da mão, ou a flecha, você solta ela do ar, essa pedra era para ela parar, tá? Porque o que causou o movimento já cessou, que era a sua mão empurrando, ou, né, a linha do arco empurrando a flecha, tá? Então ele explicava que o movimento ele prosseguia porque justamente o ar, né? Quando você estava empurrando a pedra, né? Você empurrou o ar também, e o ar, então, ele levava a pedra, tá? Ele saía, né, empurrando a pedra, né, no movimento, tá? E aí, obviamente, ia perdendo força, ia perdendo ímpeto, tá? À medida que esse ar ia perdendo força, né? Então, é justamente o contrário, tá? Eu não acreditava na resistência do ar. Essa ideia, né, essa ideia da explicação da física aristotélica, tá? Ela perdurou por quase 2.000 anos, né? Um dos motivos, né, um dos principais motivos é que o Aristóteles ele foi muito importante, né, em várias áreas da filosofia, né, da ética e assim por diante, e na pré-ciência também, né? Então, Aristóteles ele foi o pai da taxonomia, né, do ponto de vista da biologia, né? Então, ele conseguiu classificar aí mais de 500 animais, né? Conseguiu mostrar como se dá a gênese, né, de um ovo de galinha, tá? Então, ele quebrou um ovo de galinha todo dia para mostrar justamente a formação, né, do pinto e assim por diante, né? Então, ele conseguiu explicar vários conhecimentos verdadeiros. A física é que ele errou praticamente completamente tudo, tá? Então, na física ele errou praticamente tudo. Mas a ideia principal aqui é que o Aristóteles ele foi tido como verdade, tá? Tá? Embora os engenheiros, por exemplo, quando faziam uma catapulta, tá? Eles usavam tabelas e conseguiam, né, estimar qual era, né, a tensão na corda que você devia colocar para lançar a pedra, né, a uma determinada distância, tá? Sem se importar com essa física filosófica do Aristóteles, tá? Essa filosofia ela continuou sendo ensinada, né, nas universidades, nas cátedras, nos monastérios, tá? Por conta justamente de que Aristóteles, assim como Platão, eles acreditavam no demiurgo, né, que era um ser que criou todo o universo, né? E aí isso casava muito bem com as ideias das religiões semíticas, né, do judaísmo, do catolicismo e do islamismo, tá? Então, aí passado, né, quase 2.000 anos, tá? Você tem que o Galileu se baseou nos trabalhos, né, de outros estudiosos, né, da época, tá? O Jean Buridan, né,
aquela turma ali de Oxford, né, e tal, e no Renascimento italiano, tá? O Galileu ele foi primeiro a testar se realmente os corpos caem com a mesma velocidade, tá, na queda livre. Né? E aí tem aquela história que ele soltou, né, duas bolas de massa diferentes da Torre de Pisa, né? E elas chegaram ao chão juntas, tá? Ninguém sabe se isso aconteceu de verdade ou não, tá? E ele mostrou que justamente o que engana, né, seria justamente a resistência do ar, né? E sem resistência do ar, todos os corpos caem igual, tá? Todos os carros caem com a mesma aceleração, né, e chegam ao final com a mesma velocidade se eles são soltos na mesma altura, tá? Ah, Hoje em dia, né, é aceito que todo o corpo próximo da superfície terrestre, tá, ele cai com uma aceleração, né, de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa é a aceleração da gravidade, né? Essa aceleração da gravidade, ela varia de acordo, né, com a altura que você está em relação ao solo, né? E de acordo com onde você está, né, onde você está na superfície terrestre, tá? Né? Aqui a gente vai considerar que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Em alguns exercícios a gente pode considerar como 10 metros por segundo ao quadrado, tá? A direção, a orientação dela é sempre, né, em relação apontando para o centro da Terra, né? Ou seja, sempre apontando para baixo, né? E a gente vai supor que G ele seja aqui constante em cima da superfície da Terra, tá? A gente vai definir, né, no nosso sistema de coordenadas, tá? No nosso referencial. A gente vai definir, né, o eixo Y, né, apontando para cima positivo, tá? Que é o padrão, né, de tal forma que a aceleração, como ela está sempre apontando para baixo, né, nesse caso essa aceleração seria negativa, valendo menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí, a gente substituindo as equações horárias, né, por aceleração constante, que a gente calculou, né, nas aulas passadas, tá, por movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai agora substituir a aceleração A por menos G. Né? A gente vai chegar, fazendo isso, a gente vai chegar, né, nessas expressões aqui que descrevem o movimento de queda livre. Tá? E aí, por exemplo, num caso especial que você tem um corpo, né, em repouso, ele é largado numa determinada altura, né, y0 igual a h, tá? De tal forma que, no caso mais simples, né, o objeto é largado do repouso, então a velocidade inicial dele é zero, tá? Então, dessa maneira, as equações simplificam, né? Essas equações simplificam para y, né, igual a h, que é a altura inicial dele, menos o meio da aceleração da gravidade, que multiplica o tempo ao quadrado, né, a velocidade dele, né? Já que a velocidade inicial é zero, então a velocidade dele vai ser simplesmente menos gt, e a equação de Torricelli, né, vai ficar que v ao quadrado, ou seja, a velocidade ao quadrado, é duas vezes g que multiplica, né, h menos a altura y, né, no determinado instante de tempo t. Tá? Vou fazer um exemplo aqui, né? Então, vamos considerar aqui uma pequena esfera, tá? Que ela é abandonada do repouso de uma altura h igual a 20 metros, né, em relação ao solo, e vamos desprezar aqui a resistência do ar, tá? E considerar a aceleração da gravidade menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? A gente quer determinar o tempo necessário para a esfera atingir o solo e, em B, o módulo da velocidade com que a esfera chega ao solo, tá? Então, para a gente solucionar, a primeira coisa é a gente escrever os dados que a gente tem, né? Então, a gente tem, né, a altura h, a gente tem a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a gente tem a velocidade inicial, que é v0, né? De tal forma que a gente pode utilizar lá aquelas equações que a gente acabou de derivar, né? Então, agora a gente tem que, no solo, né, a gente definindo o sistema de coordenadas que para cima é positivo e colocando, né, que y é igual a zero, né, no solo, a gente tem que, quando y é igual a zero, né,
a gente pode usar a equação horária para a posição, tá? Y igual a H menos o meio de GT2, né? E encontrar, né? Então, zero vai ser igual a H, que é 20, menos o meio da aceleração da gravidade, que é 9,8, né? Que multiplica o tempo ao quadrado, né? E se implica, então, que um meio de 9,8 multiplica o tempo ao quadrado é igual a 20, que implica que 4,9 t ao quadrado é igual a 20, ou seja, t ao quadrado é 20 dividido por 4,9, que dá, né, aproximadamente 4,08. Né? E aí, tirando a raiz disso, né, já que a gente tem o tempo ao quadrado aqui, tirando a raiz disso, a gente vai encontrar, né, que essa esfera, né, leva 2,02 segundos aproximadamente para chegar no chão. Né? E aí, na letra B, ele realmente quer encontrar um módulo da velocidade com que ele chega ao solo, né? Aí a gente pode utilizar, né, pegar aquele tempo e jogar na equação para velocidade ou utilizar diretamente a equação de Torricelli, né? Então, usando a relação de Torricelli, a gente tem que a velocidade ao quadrado vai ser 2 vezes g, e multiplica h menos y, né? Como y é igual a zero, a gente tem que v ao quadrado vai ser 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes a altura, né, em que ele foi solto, que é 20, né? Então, v ao quadrado vai dar 392, de tal forma que v vai ser a raiz disso, que vai dar aproximadamente 19,8 metros por segundo, né? Que essa seria justamente a velocidade com que ele toca o solo. Na note que você podia, a gente podia ter usado a equação, né? A equação horária da velocidade, tá? Ou seja, V igual a GT, né? Substituindo aqui ficava mais fácil até, né? Ficava 9,8 vezes o tempo que ele leva para cair, né? Que é que tinha encontrado no item A, tá? Que vai dar os mesmos 19,8 metros por segundo, tá? Simples, né? Então, vamos agora fazer um caso, né, um pouco mais complicado, tá? Vamos soltar o objeto, soltar não, né? Vamos lançar o objeto do chão, né? Esse objeto, né, a gente vai lançar com a velocidade, né, v0 maior do que zero, né, de tal forma que o objeto é lançado para cima, né? E aí ele vai, né, esse objeto, né, vai subir, depois vai chegar no ponto mais alto, depois vai cair, né? Vamos calcular isso, né? Tá? No caso do lançamento vertical para cima, tá? Com velocidade positiva, né? Velocidade inicial positiva, né? A gente tem que o movimento que ele vai descrever, né? Vai ser, né? Se você plotar, né? Y contra o tempo, né? Ele vai descrever um movimento, né? Parabólico, né? Dadas as equações, né? De que Y é igual a um meio de GT ao quadrado, né? O V0, né? T menos um meio de GT ao quadrado, tá? E aí ele chega um ponto em que, né, da nossa experiência cotidiana, a gente sabe que ele vai ser lançado, aí ele vai subindo, 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 até que chega um ponto que, né, ele para e depois começa a cair, né? Que esse aí seria o ponto, né, que o objeto atinge a altura máxima dele, né? Tá? Nesse ponto, a gente tem que agora ele começa a cair, né? Então, o que que acontece? Ele tem uma velocidade inicial positiva, essa velocidade vai diminuindo, diminuindo até que chega nesse ponto, né, que ele atinge a altura máxima, tá? E depois essa velocidade agora, ela começa a ser negativa e ela vai aumentando novamente até chegar, né, no tempo em que ele atinge o solo, beleza? Então, vamos lá. Vamos supor as equações de movimento, né, então, em que o objeto, tá? Ele é, ah, ele tem a posição dele vai ser igual à posição inicial, que é h, mais a velocidade inicial que eu explico o tempo, menos o meio de gt2, tá? E a velocidade vai ser v0 menos gt. Né? A gente pode considerar aqui a altura inicial h igual a zero, né? De tal forma que as equações ficam ainda mais simples, né? Tá? Fica y igual a v0t menos o meio de gt2 e v igual a v0 menos gt. Tá? O que que acontece? Do ponto de vista físico, né, se a gente quiser encontrar esse tempo para atingir a altura máxima, tá, a gente vai perceber que o objeto, né, ele vai atingir essa altura máxima,
né, na metade do tempo em que ele leva para subir e descer, né? Então, se a gente fizer, né, a velocidade igual a zero no ponto de altura máxima, né, então lembra que ele vai subindo, 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 aí ele para e depois a velocidade agora é negativa, né, e ele vai caindo, né? Então, nesse ponto de altura máxima, a velocidade é zero, né? Então, substituindo isso na equação para a velocidade, ou seja, v é igual a v0 menos gt, né? Então, fazendo v igual a zero, a gente vai ter que zero vai ser igual a V0 menos GT, esse T aqui, o T de um meio, né, que é o tempo para ele atingir a altura máxima aí, né? E aí, a gente remanejando aqui, passando V0 para o outro lado, né, ou GT para o outro lado, dividindo por G, a gente vai encontrar que esse tempo vai ser igual a V0 sobre G, né? Esse seria o tempo para ele atingir a altura máxima, né? E a máxima, a gente vai obter pegando esse valor, né, que é o tempo para ele atingir a altura máxima, e substituir na equação horária da posição do objeto, né? Então, fazendo y igual a v0t menos o meio de gt ao quadrado, a gente vai ter, então, que a altura máxima vai ser igual a v0, que multiplica esse tempo, menos o meio de g, que multiplica esse tempo ao quadrado, né? Substituindo, né, v0 sobre g por t de um meio, né? A gente vai ficar que h máximo vai ser v0, que multiplica v0 sobre g, menos o meio de g, que multiplica v0 sobre g ao quadrado, né? Ou seja, V0 com V0 dá V0 ao quadrado. Aqui dá um meio de G que multiplica V0 ao quadrado sobre G quadrado. Esse G eu cancelo com esse 2 aqui. Então, vai ficar V0 ao quadrado sobre G menos o meio de V0 ao quadrado sobre G. Ou seja, a coisa menos a metade dela, então fica a metade dela. Estou pegando uma coisa, tirando metade dela, sobra metade, né? Então, a altura máxima vai ser V0 ao quadrado sobre 2G, né? Essa é a altura do objeto, né? A altura máxima que ele atinge. Tá? Não atingir o tempo de voo total, tá? Que quando ele é lançado até ele voltar no chão, tá? Em que y é igual a zero, né? A gente pode obter, simplesmente se a gente perceber que o tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer, tá? Mas, né, vamos fazer isso matematicamente mais correto, né? Então, vamos supor que quando ele toca o solo, né, y é igual a zero, né, isso acontece em dois momentos, né? Quando ele está, né, num momento, né, antes do lançamento, tá, imediatamente antes do lançamento, ele está em y igual a zero, e aí ele sobe, e aí depois ele vai descer de novo e toca o solo novamente nesse outro tempo, né? O que vai fazer é fazer y igual a zero, a gente vai ficar com a equação do segundo grau, né? Então vai ficar com a equação do segundo grau, que nesse caso aqui fica simples de resolver, porque a gente pode reescrever ela dessa maneira, tá? Isolar o t aqui, né? E a gente tem duas soluções, né? Quando t é igual a zero, satisfaz essa equação, e a outra é quando essa quantidade é igual a zero, satisfaz essa equação também, né? Então a gente tem as duas raízes, t0 igual a zero, e o tempo final, que é 2v0 sobre g, né? Que esse tempo é justamente duas vezes, né, o tempo para ele atingir a altura máxima, né? Então, a gente tinha discutido, mas a gente prova assim mais facilmente, né? Ok? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos supor uma pedra que é lançada verticalmente para cima, do alto de um penhasco, tá? De 80 metros, com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo, né? A gente quer determinar a altura máxima atingida, né? O tempo total até o impacto com o solo e a velocidade de impacto, tá? Aqui, né, nesse problema, a gente tem uma coisa diferente, tá? Nesse caso, né, o objeto ele já sai de uma altura y0, tá? Ele já sai de uma altura h, tá? E aí é lançado para cima e a gente vai calcular quando ele toca o solo novamente. É como se você estivesse, né, jogando uma pedra para cima a partir de uma escada, por exemplo, né? Nesse caso aí é um penhasco, né, de 80 metros, né? Ok? Então, para a gente solucionar, convém a gente escrever, né, os dados que a gente tem no problema, tá? Então, y0, que é igual a h aqui, é 80 metros. V0 é 15 metros por segundo positivo, né? G, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a posição final no solo é zero, né? Então, vamos lá. Para a gente encontrar aqui a parte A, tá? Então, fazer esse desenho fica mais fácil, colocando aqui o sistema
né, de referência, tá? Né, onde o y final, quando a pedra, né, toca o solo, né, vai ser y igual a zero, tá? O y0 inicial é 80 metros, né? Aí essa pedra vai subir com a velocidade v0, vai chegar nesse ponto e depois vai cair aqui, né? Então, colocando isso, né, na equação de Torricelli, tá? E notando que no ponto mais alto, tá? A gente quer a altura máxima atingida. V é igual a zero, tá? Então, lembra que no ponto de altura máxima, o objeto, né, chegou ali, vai chegando, 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 aí para, aí depois desce, né? Tá? Então, ele para, a velocidade é zero, né? Tá? A velocidade final zero, a gente vai jogar isso na equação de Torricelli, tá? Em que V0 ao quadrado, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração que me explica o deslocamento, né? Substituindo os valores, a gente vai ter V é zero, V0 é 15, A é menos 9,8, né? E Y0 é 80, né? Então, fazendo isso, 15 ao quadrado, né, dá 225, mais 2 vezes 9,8 dá 19,6, né? E aí, passando, dividindo para o outro lado, né, vai ficar que y menos 80 vai ser igual a 225 dividido por 19,6, né? Que vai dar aproximadamente aqui 11,5, né? Então, somando com mais 80, vai ficar 91,5 metros, né? Então, seria a altura máxima que a pedra atinge, tá? Tranquilo, né? Agora vamos, né, para o tempo, né, para o tempo de voo, tá? Então, impondo que a velocidade, não, desculpa, impondo que a posição da pedra é zero, né, quando ela toca novamente o solo, tá? A gente tem que, jogando isso na equação horária, né, vai ficar com y0, que é 80, mais v0, que multiplica t, né, que é 15, que multiplica t, menos um meio de gt ao quadrado, né, um meio de 9,8 t ao quadrado, né? A gente vai ficar com essa equação do segundo grau, né, que vai ter duas raízes aí. Só que agora, né, não é tão simples quanto a outra equação que a gente resolveu, tá? Não dá para a gente isolar o t, né? Então, a gente vai ter que utilizar aí uma fórmula de Bhaskara, né? Para a fórmula de Bhaskara para resolver as raízes dessa equação de segundo grau, tá? Então, a fórmula de Bhaskara diz que, né, a t vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac, tá? Onde a é 4,9, b menos 15 e c menos 80, que são os coeficientes aqui da equação do segundo grau, tá? Então, fazendo o delta aqui, a gente vai encontrar, né, menos b ao quadrado, que é menos 15 ao quadrado, menos 4ac, que é menos 4, que multiplica 4,9, que multiplica menos 80, né, que é o c. Tá? Isso daí vai retornar para a gente 15 ao quadrado, 225, né? E 4 vezes 4,9 vezes 80 vai dar, né, 1.568, tá? Lembrando que esse sinal de menos cancela com esse sinal de menos, tá? E aí a gente vai encontrar que o delta vai ser 1.793, e agora a gente pode, né, jogar na fórmula de Bhaskara, né, e encontrar e a gente vai ter duas raízes, tá? Né? Uma para mais, uma para menos aqui, né? A raiz negativa vai dar t, né? Menos 2,79 segundos, tá? Um tempo anterior ao que a pedra foi lançada, que não é fisicamente, né, interessante para o problema, e vai ficar aqui o outro t, né? Do sinal de mais ou menos aqui quando é mais, tá? A gente vai encontrar que ele vai ser igual a 5,85 segundos, que é o tempo que ela leva para subir e depois descer. Pronto, agora vamos para a letra C, né? Que a gente quer saber a velocidade de impacto, ou seja, a velocidade com que ela atinge o solo, né? E aí basta a gente substituir o tempo que a gente acabou de encontrar, né? O tempo que a gente acabou de encontrar na equação, né, horária para a velocidade, ou seja, a velocidade final vai ser a velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo, né? A velocidade inicial é 15, a aceleração é menos 9,8, que é a aceleração da gravidade, e o tempo foi esse que a gente acabou de encontrar no item anterior, que é 5,85 segundos, né? Fazendo isso, a gente vai encontrar que a velocidade final é menos 42,3 metros por segundo. E esse sinal de menos é para lembrar para a gente que a velocidade ela está orientada para baixo, tá?
ou a pedra está se movendo para baixo, né? Ao contrário do sistema de coordenadas está para cima. Então, como a pedra está se movendo para baixo, o sinal negativo aqui aparece, né? E aí o módulo dessa velocidade é 42,3 metros por segundo. Tranquilo, né, pessoal? Então, para fixar, vamos fazer mais um outro exemplo, né? Supostamente tem uma bola que é lançada verticalmente para cima, né, a partir do solo, tá? Aqui como no desenho, né? Ela é lançada com velocidade, né, de 20 metros por segundo, né? E a gente tem uma janela aí no edifício, né, que está localizada a 15 metros do solo, e a gente quer determinar os dois instantes em que a bola passa pela janela, né? Se for que a janela é só uma tirinha, né? Tá? E a bola vai subir, e aí depois ela vai descer, a gente quer encontrar os dois instantes de tempo que ela passa pela janela, e o tempo que ela permanece acima da janela, né? Tá? Então vamos lá. O que que a gente tem de informação? A gente tem que a posição inicial da bola está no solo, né? Então y0 é igual a zero, né? A velocidade inicial é 20 metros por segundo orientado para cima, né? A aceleração da gravidade e a posição, né, da janela, né? Que dá 15 metros, né? Então, aplicando aqui a equação horária, né, para a posição, né, vai encontrar que y é igual a 15, né, que é a altura da janela, né, 20 é a velocidade inicial e g é 9,8, né, de tal forma que a gente vai encontrar uma equação de segundo grau, né, para o problema, tá, para encontrar o tempo. Aplicando a fórmula de Bhaskara novamente, a gente vai chegar, né, em dois tempos, tá? O tempo um que vai dar 0,99 segundos, e o tempo 2 que vai dar 3,09 segundos, tá? Esse tempo, esses dois tempos, é justamente os tempos em que a bola passa pela primeira vez pelos 15 metros, ou seja, pela janela, aí ela sobe, depois ela volta e passa novamente por esses 15 metros, só que agora já descendo, né? Tá? E aí o tempo acima da janela, né, vai ser justamente a diferença entre esses tempos, né? Vai ser o tempo, né, em que ela passa pela janela descendo, menos o tempo que ela passa pela janela subindo, né? Ou seja, vai ser T2 menos T1, né, que vai dar, né, um intervalo de tempo de 2,10 segundos, né? Então, a bola deve subir além dos 15 metros, obviamente, para o problema fazer sentido fisicamente, né? E aí a gente vai calcular aqui realmente se ela realmente passa dos 15 metros, né? Mas claro que passa, senão, né, não teria solução, né? No domínio dos números reais, tá? Então, a gente colocando aqui a altura máxima igual a V0 ao quadrado sobre 2G, que foi a fórmula que a gente encontrou anteriormente, né? Então, vai dar 20 ao quadrado, que dá 400. 2 vezes 9,8 dá 16, 19,6. Né? Isso vai dar aproximadamente 20 metros, né? 20,4 metros, tá? Que é maior do que 15 metros, ó, faz sentido, então. Né? Se, né, o delta, né, da fórmula de Bhaskara ele fosse menor do que zero, né, aí a gente teria números imaginários, aqui não teria números reais, tá? E aí, nesse caso, a matemática mostraria que a bola nem atingiria a janela, né? Tá ok? É isso, pessoal.